Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, infelizmente a gente não está podendo se encontrar presencialmente, mas eu estou aqui com todo carinho, arrumando todo o conteúdo para a gente dar prosseguimento à nossa disciplina de História e Formação do Direito. Espero que vocês estejam se cuidando. Eu tenho dito isso para os meus alunos, mas eu realmente estou morrendo de saudade de vocês, porque o nosso tete-a-tete em sala de aula é muito gostoso. Apesar disso, a gente vai tentar suprir a continuidade aí das aulas com as aulas virtuais e também oportunamente a gente vai fazer algumas atividades para poder ajudá-los a reafirmar o conteúdo. Mas estudem, se dediquem e, por favor, ajam com responsabilidade. Né? Esse momento não é um momento de férias, não é um momento de descanso, é um momento de entrega, estudos, recolhimento, cuidado com a saúde própria e com a saúde também da sociedade. Então se cuidem. Vamos à disciplina? Bom, na nossa disciplina História e Formação do Direito, a gente já vem discutindo a respeito do que seria o direito, né? Desde a primeira aula eu já discuti com vocês que a grande pergunta que a gente responde nessa disciplina é o que é direito. E nas discussões que a gente fez, a gente viu que necessariamente o direito já se apresentou de formas muito diferentes, como formas de organizar a sociedade, mas alguns acreditam que ela seja advinda de algo superior ao próprio homem, outros entendem que o direito viria da própria atividade racional humana de vinculação dos pensamentos, mas uma grande questão que a gente não pode desconsiderar que o direito é que o direito é um instrumento de controle social. Efetivamente, para a gente viabilizar as relações sociais de forma pacífica e de forma ordenada, a gente escolhe para, através de um Estado de direito, organizar as relações jurídicas por meio das chamadas normas jurídicas. E aí o direito se apresenta como um instrumento que vai viabilizar o controle dessas relações sociais. Mas para estudar o direito é interessante a gente pensar também que ele não é o único que vai controlar essa sociedade, porque a gente tem outros instrumentos de controle social que vão possibilitar o convívio em sociedade e a organização dessa sociedade. O primeiro instrumento, que é tema da nossa aula de hoje, vão ser os valores. Os valores são pequenas regras orientadoras da nossa conduta que determinam aquilo que a gente acredita que seja importante de ser protegido e reafirmado. Esses valores, eles necessariamente vão ser vinculados a cada pessoa, mas muitas vezes eles podem ser até aprendidos diante da cultura, da família e das regras de convivência social. O segundo instrumento de organização do direito vão ser os costumes. Os costumes a gente já até discutiu um pouquinho sobre ele, mas costume, o conceito de costume no direito, ele é muito diferente do conceito de costume do senso comum. Quando a gente fala sobre costume do senso comum, a gente fala assim, eu tenho o costume de ir ao cinema aos domingos. Isso é algo que eu costumo fazer de forma particular e corriqueira nas minhas semanas. Mas o costume jurídico, o que ele é? Ele, na verdade, para ser considerado um costume jurídico, ele é uma prática, algo que a gente pratica, que faz tanto dentro da sociedade, que a gente acaba entendendo que é obrigatória. Então, a partir do momento em que a gente segue muito aquela prática e repete muito aquela prática, a gente passa a entender aquilo como um costume jurídico. O costume é tão forte que é aquela história de que todos fazem e acreditam que ele seja obrigatório, que todos passam a entender, inclusive, que ele está previsto na norma jurídica como direito. A gente vai entender, inclusive, que o costume jurídico ele é uma fonte de direito. E por isso, quando a gente faz essa organização das relações sociais, a gente vai perceber que esse costume jurídico ele vai se sobrepor de forma a organizar essa sociedade de uma forma mais confirmada com as vontades sociais. E aí, quando a gente pensa sobre o costume jurídico, vamos pensar num exemplo do que seria costume jurídico? Um exemplo interessante é a fila. A fila, quando a gente faz uma fila para ser atendido
em algum lugar, a gente faz aquela fila que a gente chama de fila indiana, né? Uma pessoa atrás da outra. A gente tem um costume, não existe escrito em lei nenhuma que a gente tenha que fazer fila para poder ser atendido. Mas vocês já experimentaram tentar furar uma fila? Dá para falar assim, eu não vou obedecer à fila porque eu entendo que aquilo não é algo importante de ser seguido? Com certeza não. Inclusive, se a gente fura uma fila de um banco, por exemplo, o segurança é até chamado para nos retirar da fila, justamente porque a sociedade entende aquela prática reiterada, constante, como algo que é obrigatório, coercitivo, como qualquer norma jurídica. Professora, mas e a fila presencial? Ela também é um costume jurídico? Não. No caso da fila preferencial, como ela vai em desencontro à prática, que é a noção de que quem chegou primeiro é atendido primeiro, e ela traz uma percepção de que certas pessoas precisam de uma proteção especial pelo fato de não terem condição de ficar na fila, vai se entender que essa noção de fila preferencial não advém do costume, mas advém de uma norma jurídica protetiva ao grupo de pessoas que precisem ter prioridade para se instituir uma exceção ao costume e se determinar essa prioridade aí na fila prioritária. Mas é muito interessante perceber essas diferenças. Bom, outro exemplo de costume que a gente já discutiu em nossa sala de aula também é o próprio namoro. Quando você diz que é namorado de alguém, que se relaciona com uma pessoa e que ele é o seu namorado, a sua namorada, você tem a compreensão do que se estabelece naquela relação emocional. E mesmo que não haja uma previsão jurídica do que é o namoro, todos nós sabemos o que é o namoro em função do costume que é instituído. Professora, mas esse costume, ele pode ser argumentado por uma questão judicial? Será que eu posso usar realmente o costume como uma fonte de direito em reivindicar a obrigatoriedade do costume no caso concreto? Pode sim. Vou dar um exemplo para vocês. Na lei, o cheque é previsto como uma ordem de pagamento à vista. O que significa que quando a gente tem um cheque em mãos, que é um título de crédito, um documento que representa um valor em dinheiro, né? Quando a gente tem o cheque em mãos, pelo direito, pela lei, principalmente a Lei Uniforme de Genebra, que regula os títulos de crédito, a gente teria o conceito de que cheque é uma ordem de pagamento à vista. Só que o brasileiro deu o seu jeitinho para conseguir fazer suas compras de forma parcelada. E o que o brasileiro fez? O brasileiro instituiu uma combinação que ele dizia assim, olha, eu vou te passar um cheque, mas eu não posso te pagar agora. Eu posso fazer um cheque pré-datado? E isso começou a ser algo corriqueiro. As pessoas faziam cheques, colocavam no próprio cheque bom para dia tal, dizendo que aquele cheque só poderia ser descontado no dia que estava escrito lá, e por isso começou, através do costume, se instituir uma exceção à regra que determina no direito que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Só que isso, gente, deu pano para manga na justiça. Por quê? Porque quando os comerciantes foram analisar a lei, eles sabiam que na norma jurídica se falava que o cheque era uma ordem de pagamento à vista. E alguns deles, com má fé, diferente do que combinaram com os seus consumidores, eles resolveram descontar o cheque antes do tempo determinado, argumentando que o que se aplicaria era a norma jurídica em função de que a norma jurídica estava acima do costume. Tiveram várias decisões a respeito dessa questão, até que se chegou a uma visão majoritária jurisprudencial. O que significa isso? A maioria dos tribunais passou a entender que, nesse caso, num choque entre o costume instituído do cheque pré-datado e a regra da norma jurídica do cheque como ordem de pagamento à vista, sobrepõe-se o costume, porque aquilo que foi combinado entre o consumidor e o fornecedor era necessário de ser honrado e, portanto, como todos já sabiam, era notória essa prática, se percebeu como um costume jurídico que precisa ser cumprido. E por isso o cheque passou a ser mais importante, sendo um cheque pré-datado, se seguir o costume,
do que se seguir a norma jurídica. Deu para entender? Bom, outra forma de instrumento de controle social é a moral. A moral é um conjunto organizado de valores e costumes, mas não jurídicos, costumes de grupos sociais, que vai determinar regras que vão dizer para a gente o que é certo e errado, bom e ruim. A moral sempre advém de algo que é externo à nossa própria atividade racional. Pode até ser que você resolva racionalmente seguir uma moral específica que você entenda que é importante, mas as regras não são criadas por você na moral. Professora, eu não entendi muito bem. Vamos aos exemplos. Quando a gente tem a escolha de uma religião, a gente tem a moral daquela religião específica. Por exemplo, a moral católica. Ela é instituída pelas regras morais colocadas pela Igreja Católica. E eu, como fiel, posso decidir seguir essas regras como uma moral que não fui eu que construí, mas que eu entendo que seja importante, que deva ser obedecida, e por isso eu sigo aquelas regras que me dizem o que é certo e errado nessa organização da sociedade. Outro exemplo de moral é a moral familiar. Nas relações familiares, de uma família para outra, a gente tem regras de conduta que vão diferir nas relações sociais do que aquela família entende como que é permitido, proibido, certo e errado, bom e ruim. Diante disso, em cada família existe a chamada moral familiar. Em certas situações, a gente segue essa moral porque entende que as formas de se organizar a nossa família é adequada, e em certos momentos pode ser até que a gente precise quebrar os paradigmas dessa relação da moral familiar para buscarmos aquilo que achamos adequado. A grande questão é que a moral, ela estabelece uma organização da conduta e dos costumes da vida humana, não costumes jurídicos, mas costumes práticos para a gente viver, sempre se estabelecendo por um conjunto de regras que são regras externas e não tem um caráter jurídico coercitivo para todo mundo, que a gente pode escolher se vai seguir ou não. Outro exemplo de instrumento de controle social que tem uma diferença pequena da moral é a ética. A diferença da ética para a moral é que ela não advém de regras externas à minha própria análise de viver. A ética, ela vem de um conjunto de valores morais e princípios que eu vou seguir, mas porque eu, na minha atividade racional, entendo que eles são importantes. E aí, todo momento que eu vou agir e eu quero agir eticamente, eu preciso raciocinar a aplicação dos princípios, valores morais, dos valores éticos que eu tenho, que eu construo comigo mesma, para analisar se aquela conduta que eu estou realizando, ela realmente é uma conduta ética na minha prática do dia a dia. Uma dica para a gente pensar sobre ética, a ética inclusive ela é uma área da filosofia, uma dica para a gente pensar sobre a ética aplicada é imaginar o seguinte: será que eu estou sendo ético? Será que eu gostaria que os outros fizessem comigo aquilo que eu estou dizendo? Nas palavras de Kant, será que a minha conduta eu gostaria que se transformasse numa conduta universal, que todos agissem como eu ajo? E qual que é o motivo da minha ação? Será que eu, quando agi, eu realmente tive uma intenção que vai de encontro às análises de conduta ética que eu acredito? Então, quando eu penso sobre a ética, o agir ético, ele não possui um caráter normativo, porque ele pressupõe a liberdade da pessoa a raciocinar sobre o seu próprio ato. A diferença é que a moral, ela é determinada por relações externas, a moral religiosa, eu sigo a religião como fiel, a moral familiar, eu sigo a família como obediente às regras familiares, e a ética não. A ética, ela é mais livre, porque ela permite o raciocínio individual de cada um de nós para pensarmos sobre as nossas condutas, tanto de forma abstrata, analisando os valores que a gente entende que são importantes, como também de forma aplicada, em cada caso concreto, imaginando o que seria adequado na minha conduta. Bom, agora,
o que diferencia todos esses instrumentos do direito? O direito, ele é também um instrumento de controle da sociedade, de organização dessa sociedade, mas a grande diferença é que as regras no direito, elas são coercitivas. E elas vão ser representadas por leis. O que são as leis? As leis são conjuntos de normas jurídicas, de ordens que o Estado vai estabelecer de forma objetiva e escrita, para determinar para a gente o que é legal ou ilegal num contexto territorial de Estado. E aí o interessante é que nos outros instrumentos de controle social, a gente pensa de uma forma mais subjetiva, do que cabe a cada um, a cada grupo, no valor de certo e errado, bom e ruim, mas o direito, para se trabalhar uma relação mais científica e objetiva de organização da conduta, ele vai determinar que necessariamente, quando a gente pensa sobre o direito, eu não vou fazer uma análise valorativa do certo e errado, bom e ruim, mas necessariamente do legal, aquilo que está de acordo com as leis, e do ilegal, aquilo que está em desacordo com as leis. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. A gente vai continuar as nossas discussões por aqui. Foi um grande prazer encontrá-los. Por favor, interajam comigo, vamos conversar sobre o tema. Comentem, vamos comentar aí também nas futuras ferramentas que eu vou lançar de discussão em fóruns para a gente aprofundar a nossa temática. Muito obrigada, bons estudos, cuidado e responsabilidade com a saúde individual e social. Um abraço, tchauzinho.